Olá, meus alunos! Hoje nós vamos estudar os elementos da comunicação. Ou seja, quando nós vamos nos comunicar, falar com alguém, passar uma mensagem, seja uma mensagem escrita ou mesmo falada, como eu disse, nós precisamos de alguns elementos que vão compor todo esse processo, que é o processo de transmissão de uma informação, que é o processo da própria comunicação. Então aqui a gente tem uma imagem que mostra para a gente todos os elementos que envolvem esse processo comunicacional. O primeiro é o emissor. Quem é o emissor? É aquele elemento que produz a mensagem. É um escritor, é o falante, é a pessoa que escreveu o cartaz, é quem produziu. Essa mensagem, ela é destinada a um receptor. Quem é o receptor? É o destinatário da mensagem. É o leitor, é o ouvinte, é a pessoa que vai ver aquele cartaz que foi feito, tá bom? Agora vamos para a mensagem. O que é a mensagem? É o próprio texto. É o texto em si que foi produzido. É um texto através de imagem, é um texto que utiliza palavras. Então, a mensagem é esse elemento. É o elemento que faz com que o receptor receba aquilo que foi produzido pelo emissor. É a mensagem. O outro elemento é o código. O que é o código? É aquele responsável pela transcrição, ou seja, para que um fale e o outro consiga entender, o código utilizado ele tem que ser comum aos dois. Não adianta, por exemplo, o emissor produzir uma mensagem em inglês se o receptor não entende inglês. Então, o código é que vai garantir o entendimento da mensagem, porque esse código tem que ser o quê? Falado pelos dois principais elementos, o emissor e o receptor. O canal. O canal é o meio como aquela mensagem foi veiculada. O canal foi pelo telefone, foi pelo WhatsApp, foi através de um pedaço de papel, foi num jornal. Ah, não, essa mensagem ela foi falada, então ela foi pela voz. Então o canal é o meio que foi utilizado pelo receptor para colocar aquela mensagem na prática. E o final é o referente, também chamado de contexto. O que é o contexto ou referente? É o assunto ou a situação a que aquela mensagem se refere. Então, quando a gente fala assim, fulano disse um texto nada a ver, um texto fora do contexto, o que isso quer dizer? Que aquela mensagem, ela não estava dentro de um grupo de ideias que vão compor todos os elementos que o emissor e o receptor precisam para compreender aquilo. Não adianta, por exemplo, eu estar num contexto de, por exemplo, coronavírus e querer agora que as pessoas entendam sobre tuberculose. Essa doença estaria fora do contexto do coronavírus, até porque a tuberculose é causada, por exemplo, por uma bactéria e não por um vírus. Então seria algo fora do contexto. Então aqui a gente tem, bem didaticamente escrito, o que eu quero que vocês atentem. Emissor ou locutor, quem elabora a mensagem, quem diz. Receptor ou interlocutor, a quem a mensagem é dirigida, por quem ela é captada. Mensagem é o texto verbal ou não verbal propriamente dito, é a estrutura textual. Referente ou contexto, o assunto que perpassa o ato comunicativo. Canal ou veículo, o meio pelo qual a mensagem é difundida, divulgada, o seu veículo condutor. Código, a forma como a mensagem organiza-se. É um conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Tá bom? Aqui eu tenho as fontes de onde eu tirei esse material e quem quiser se aprofundar um pouco mais, existem outras videoaulas, existem outros materiais pela internet que falam dos elementos da comunicação.